Oi, pessoal, tudo bem? Aula de hoje de Ciências, livro 4, da página 8 à página 15. Acompanhe com a tia a leitura dos textos. Página 8. Recursos naturais. Recursos naturais. Tudo que o ser humano retira do meio ambiente, como ar, água e solo, por exemplo, é chamado de recurso natural, porque vem da natureza. O recurso natural são classificados de acordo com sua disponibilidade na natureza. Recursos naturais renováveis. O que significa? São repostos pela natureza, por exemplo, o ar, a água e a luz do sol. Recursos naturais não renováveis demoram muito tempo para serem repostos, como o petróleo e os minerais. Então, os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam, né? Igual a água, utilizamos a água, mas sempre vem a chuva para repor. Já os recursos naturais não renováveis é aquilo que demora muito tempo para se renovar, para aparecer novamente, como foi citado aqui, o petróleo e os minérios. O ser humano vem utilizando os recursos naturais sem planejamento, e isso pode provocar escassez desses elementos, principalmente os não renováveis, os que demoram mais. O petróleo é um dos recursos naturais não renováveis mais usados. É o material empregado na fabricação de uma infinidade de produtos, como a gasolina. Então, a gasolina vem do petróleo. E plásticos, sendo a fonte de energia mais utilizada no planeta. Pensando em preservar os recursos naturais, o ser humano tem tomado algumas atitudes, como procurar outras fontes de energias renováveis e reciclar alguns materiais, como estudaremos mais adiante. Então tem aqui, uma foto de uma fonte de petróleo para vocês terem ideia do que é, tá bom? Então, sempre que fala do petróleo, vocês lembrem da gasolina. Características dos minerais. Os objetos que nos cercam podem ser produzidos por um ou mais tipos de materiais, que são escolhidos com muito cuidado, de acordo com a finalidade que o objeto vai ter. Para isso, é necessário que se conheçam as propriedades desses materiais. Por exemplo, objetos que precisam ser levados ao fogo devem aguentar altas temperaturas sem deformar. Já vimos na aula anterior, né? Como as panelas, né? O material dela precisa ser bem resistente ao fogo. Propriedades dos materiais. Propriedades são as características dos materiais. De acordo com suas propriedades, os materiais podem ser utilizados para exercer determinada função. Para o ser humano, os materiais apresentam diferentes propriedades. Conheça algumas. Então, vamos conhecer alguns materiais. Temos exemplos aqui do lado também. Olha só, as fotos são exemplos, tá bom? Então, resistência. Os materiais que têm resistência. Dizemos que o material é resistente quando ele não se rompe com facilidade. O alumínio e o cobre, por exemplo, são usados na fabricação de panelas, de assadeiras, por serem bem resistentes e não quebram com facilidade, né? Então, a gente vê as panelas, as formas, que são duradouras, duram bastante tempo porque não quebram com facilidade. Flexibilidade. O material é flexível quando pode ser dobrado sem se romper. A mangueira que utilizamos às vezes, né, para lavar o quintal, por exemplo, é feita de borracha, material que pode ser dobrado, enrolado, sem se romper, né? A mangueira é um material flexível e também duradouro. Demora bastante, né, para estragar uma mangueira. Às vezes acontece, né, de ter algum furinho ali na mangueira, mas é um material flexível. Elasticidade. O material elástico é aquele que volta a seu estado original depois de ser esticado. Bons exemplos são elásticos, borrachas e alguns tecidos, como a lycra. Então, o elástico, ele vai
e volta para o seu tamanho normal, né? Geralmente lá os lacinhos de cabelo que são feitos de elástico, né? As meninas já perceberam, né? Às vezes ele estica bastante, a gente consegue dar bastante, umas 2, 3 voltas e depois eles voltam ao normal. Página 10. Transparência. Quando o material permite a passagem da luz, dizemos que ele é um material transparente. O bom exemplo é o vidro, né? O vidro temos em copos, em pratos, nas janelas, é um material transparente, que eu consigo olhar os dois lados. Dureza. Capacidade que um material tem de riscar outros. Isso ocorre quando se movimenta um material mais duro sobre outro, por exemplo. O quadro é mais duro que o giz, embora pensamos que o giz é que risca o quadro. Ocorre o contrário. Olha que interessante. É o quadro que risca o giz. Olha só, aprendendo aqui também, né? Então o quadro é mais grosso, ele é mais duro do que o giz. Permeabilidade. Alguns materiais permitem a passagem de líquidos por eles. Nesse caso, dizemos que são materiais permeáveis. A maioria dos tecidos, algodão e esponja são permeáveis. Já o vidro é impermeável, né? Impermeável é que ele deixa passar lá o líquido, né? Temos o exemplo aqui de um coador de café, né? A esponja que você lava lá a louça, a mamãe lava a louça, também é um material permeável. Conhecer as propriedades dos materiais possibilita ao ser humano aproveitar melhor as características que eles apresentam para produzir objetos de acordo com sua utilização no cotidiano. Então é analisado sempre um material. Antes de produzir um produto, é analisado o material que se deve ter aquele produto, né? Se vai ser um material flexível, duradouro, tem todas essas análises. A página 11 não vamos realizar, tá bom, pessoal? Então vamos para a página 12. Transformando os materiais. Desde antigamente, o ser humano aprendeu a utilizar os recursos disponíveis na natureza para construir objetos que facilitassem seu dia a dia. Com o passar do tempo, descobriu que alguns materiais, quando aquecidos, por exemplo, davam origem a outros com novas características, ou seja, podiam ser transformados. Algumas modificações que ocorrem nos materiais não alteram o que eles são. É o que acontece com o papel quando amassamos, picamos ou dobramos. Ele não deixa de ser papel. Então, olha só, temos até o exemplo aqui. Quando amassamos o papel, cortamos lá, fazemos alguma atividade de corte, ele vai sempre ser o quê? O papel. Em outros casos, acontecem alterações do material, mudando algumas de suas propriedades. Podem ocorrer mudança de cor, no odor, na textura e no sabor. O vidro, por exemplo, é composto por uma mistura de areia com outras substâncias. Quando essa mistura é aquecida em fornos muito quentes, ele se transforma em um material transparente e resistente, o vidro. Olha só, temos também aqui o fogo transforma a argila em cerâmica. Olha só, vocês já devem ter ouvido falar, não é? Que a argila vira a cerâmica, né? Vai manuseando com fogo também sempre ali do lado e acaba virando a cerâmica. Tem uma história que a tia vai ler antes de continuar aqui o texto. Arqueologia é o estudo da sociedade humana, antigas ou recentes, por meio de análise de vestígios, materiais deixados por povos já desaparecidos. Objetos de cerâmica sempre estiveram entre os achados arqueológicos e nos contam muita coisa sobre os hábitos antigos. Os vasos de cerâmicas gregos, por exemplo, eram produzidos para armazenar azeite e cereais. Em sua superfície eram pintadas as cenas do cotidiano desse povo, informações importantes para construir a história dessa civilização. No Brasil, há registros pré-históricos de produção de cerâmica,
como os de cultura marajoara, da ilha de Marajó, no Pará, cujas cerâmicas apresentam grande diversidade de formas e são ricamente decoradas. Então, falamos aqui da produção da cerâmica e mostramos que a cerâmica aqui é algo muito antigo, né? E muito bonito desde antigamente. Então, vamos continuar. O fogo é um agente de transformação. Muitos materiais, quando aquecidos, dão origem a outros. É o caso da argila, como vimos, que vira cerâmica se colocada em um forno. A cerâmica é produzida desde a pré-história, quando o ser humano percebeu que o barro endurecido, então endurecendo o barro pelo fogo, podia substituir utensílios, antes feitos de pedra e madeira. Hoje o ser humano ainda utiliza argila para produzir não só utensílios de cozinha, mas também tijolos e telhas. No decorrer da história, o ser humano foi descobrindo outros materiais com características que atendessem às suas necessidades. Por exemplo, muitos utensílios de cozinha, que eram produzidos na argila e vidro e que se quebravam facilmente, hoje são feitos de plástico, mais resistente. Hoje, em virtude da grande variedade de objetos feitos de plástico, existe um problema ainda maior em relação ao lixo, pois muitos desses itens são descartáveis e não se decompõem. Abordaremos esse assunto na próxima unidade. Então, vamos falar sobre o plástico na próxima unidade, que é um lixo, né? Depois que você usou bastante aquele item, aquele copo, aquele prato, aquela tigela de plástico, vamos descartar. Mas é um material que não se decompõe facilmente. Demora anos e anos e anos para desaparecer, né? Mas vamos entrar em detalhe já na próxima unidade para falar sobre isso. Então, voltamos aqui à cerâmica. Então, onde você encontra essas panelas de cerâmica, esses potes? É mais aonde? No interior, né? Onde o pessoal gosta de cozinhar lá, onde tem o fogão a lenha. Você vai encontrar as panelas já a lenha também. Ou se você vai em algum restaurante, vai comer uma bela de uma feijoada, também o potinho lá que é servido a feijoada também é feito de cerâmica. Olha aí um bom exemplo para vocês. Vamos para a página 14. Tem um texto e atividades. Primórdios do vidro. A descoberta do vidro aconteceu por acaso, quando mercadores fenécios fizeram uma fogueira e se depararam com a formação de um material transparente, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Isso aconteceu devido à combinação do fogo de blocos de nitrado de sódio, que eram usados como base para as panelas, e a areia da praia. A relação desses elementos deu origem a uma superfície transparente, que até então era desconhecida. Então, olha só a origem do vidro. Um dos primeiros saltos evolutivos da produção do vidro veio por volta de 100 anos antes de Cristo, através dos romanos, que já utilizavam técnicas de sopro para confeccionar as suas janelas em moldes. A relevância dos vidros pode ser medida historicamente pelas taxas e impostos que eram cobrados dos vidreiros pelo imperador Constantino em cerca de 3.000 anos depois de Cristo. Então, aqui é a história do vidro. Olha como o vidro é muito antigo, né? Muito, muito, muito antigo. Então, tem um pouquinho aqui da história. Vamos realizar agora os exercícios. Com o auxílio de um dicionário, descubra o significado da palavra primórdio. Alguém sabe? O que será primórdio? Primórdio significa o princípio, a origem, né? O início de tudo. Então, vocês podem colocar, significa princípio ou origem. B. Grife no texto os materiais que se combinam para dar origem ao vidro. Então, a tia falou, são 2 materiais aqui. Vocês vão grifar lá no texto, vão achar. É o nitrado de sódio e a areia. Olha só. Nitrado de sódio e a areia.
C. Que propriedade dos materiais é citada no texto? Então, o vidro ele é de que propriedade? Da transparência, né? O vidro é transparente. D. Quais os objetos do cotidiano podem ser feitos de vidro? E aí? Uma resposta pessoal, mas todo mundo sabe, né? Que são copos, garrafas, pratos, janelas. Então, vocês podem colocar esses exemplos. Página 15. A página 15 é a nossa atividade complementar. Então, vamos realizar. Depois, tirar uma foto, enviar para a tia. Uma atividade que vale de 0 a 2 pontos. Número 1. Se você fosse fabricar uma panela, qual dos materiais citados a seguir seria o mais indicado? Justifique a sua resposta. Então, temos aqui algumas opções: madeira, alumínio, papel e plástico. E aí, se vocês fossem fabricar uma panela, qual desses materiais vocês iriam utilizar? O alumínio, não é? Pois ele resiste ao fogo e é impermeável. Então, o melhor seria, né? O melhor não, o material seria o alumínio. 2. Quais podem ser as origens dos materiais que fazem parte do nosso dia a dia? E aí, qual será as origens? Os materiais utilizados em nosso dia a dia podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Vimos na aula anterior. 3. Antônio e Joana são 2 irmãos que foram passar férias em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul e ficaram encantados com o café da manhã do hotel. Olha que café da manhã bonito. Só em hotel mesmo, não é, galerinha? Joana é uma estudante do 2º ano e, ao ver tantos elementos diferentes, ela desafiou o irmão. Consegue identificar a origem desse material? E você sabe qual é a origem dos materiais de que são feitos os objetos seguintes? Então, temos a relação aqui, ó, da letra A até H, de alguns nomes do que tem aqui no café da manhã e vamos relacionar eles em origem animal, mineral ou vegetal. Então, a letra A, colher de prata. O que será a colher de prata? De qual origem? Origem mineral. Escrevam na frente. O copo de vidro. Quem sabe? Origem mineral. A xícara de porcelana. Também mineral. O cesto de palha. O que será? Origem vegetal. Falamos sobre isso, hein? Sobre a palha. As frutas. Origem vegetal. O queijo e o presunto. Da onde vem o queijo e o presunto? Origem animal. Leite e ovo. Da onde? Animal também. E o mel? Da onde vem o mel? Da origem animal. Certo, pessoal? Devem ter ficado ainda algumas dúvidas, mas vamos falar mais sobre isso no decorrer do livro. Não deixem de realizar atividade complementar e qualquer dúvida pode colocar lá no fórum. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!